Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio. Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos, então, iniciando aí mais uma semana de aulas da disciplina de Biologia. Como vocês já sabem, nós estamos no final, do terceiro bimestre. Falta apenas essa semana e a semana seguinte. Então, é extremamente importante que vocês estejam realizando todas as atividades, porque os prazos aí estão bem curtos. Nós precisamos fechar as médias que irão compor o bimestre, certo? Como vocês já sabem, nós iniciamos a nossa aula com aquele momento do pós-aula, onde a gente faz então a correção das atividades da semana anterior. E na semana passada, na semana anterior, nós começamos os estudos relacionados à parte de introdução de ecologia, que vai ser a nossa última temática aí trabalhada ao longo do ano. Então, nós estudamos lá no primeiro e segundo bimestre a parte de genética, depois a gente estudou a parte de evolução, e agora a gente vai ficar com tópicos, com temáticas relacionadas à ecologia. E na última aula, nós vimos a parte de conceitos gerais em ecologia. Então, nós vamos fazer a correção daqueles 5 exercícios que eu deixei com vocês. Verifiquem aí no caderno se está tudo certo. Caso seja necessário, acrescentem alguma informação. Se tiver alguma coisa errada, arrumem. E se ainda ficar alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um de vocês. Então vamos lá começar a nossa correção. A pergunta de número 1 diz o seguinte: defina os termos população e comunidade. Então nós temos lá, que quando a gente fala de população, a gente tem um conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área em um dado período de tempo. Então seria, por exemplo, a população de Itaporã. Quantos seres humanos vivem na cidade de Itaporã? A população de Dourados. Quantos seres humanos vivem em Dourados? Então, são indivíduos de uma mesma espécie, vivendo em um mesmo local e no mesmo intervalo de tempo. Quando a gente fala de comunidade, a gente está falando de um termo mais abrangente. Então, nós temos um grupo de diferentes populações que vivem em um mesmo local em um determinado período de tempo. Então, por exemplo, no Pantanal, deixa eu pegar o nosso bioma aí, No Pantanal, quais são as populações que vivem ali? Então, nós vamos encontrar populações de capivara, populações de sucuris, populações de diferentes espécies de peixes. Então, a comunidade representa a interação dessas diferentes populações, esses grupos de diferentes populações, tá certo? É um termo mais abrangente. Pergunta de número 2. Ao dizer onde uma espécie pode ser encontrada e o que faz no lugar onde vive, estamos informando respectivamente quais termos. Então, o local onde a espécie pode ser encontrada, nós temos o habitat. E o que ela está fazendo nesse habitat, as interações dela ali, nós vimos que o nome aí é nicho ecológico. Então, logo, a alternativa B é a alternativa correta. Então, o local onde a espécie é encontrada, o habitat, e o que ela está fazendo nesse local onde ela vive, nicho ecológico. Pergunta de número 3. Vários trechos geográficos da região sudeste brasileira apresentam fragmentos de Mata Atlântica, os quais foram sendo paulatinamente incorporados à Reserva da Biosfera da Mata Atlântica, reconhecida pela Unesco em 1993. A importância dessa reserva reside na grande biodiversidade presente e no impedimento de sua extinção. Qual dos conceitos ecológicos a seguir abrange mais elementos da biodiversidade? Então, que é um termo mais abrangente. A gente viu até na questão anterior que o termo mais abrangente, para diferentes populações de diferentes espécies, seria o termo comunidade.
Quando a gente fala espécie, a gente está falando de um único organismo, né? População, nós estamos falando de vários organismos, porém, de uma mesma espécie. Nicho, nós estamos falando da interação de um organismo, né? O que ele está fazendo naquele determinado ambiente. E habitat é o local onde ele vive. Então, o termo, né, que maior remete à biodiversidade, né, diferentes seres vivos, seria o termo comunidade. Logo, letra D, correta. Pergunta de número 4. A ecologia é uma parte da biologia que estuda a relação dos organismos com o meio que os cerca. Os organismos interagem entre si e com todas as partes não vivas do ambiente, tais como solo, água, temperatura e umidade. Essas partes não vivas são chamadas de, nós vimos, né, que quando a gente fala de partes não vivas de um ambiente, nós temos o que nós chamamos de fatores abióticos. Logo, a letra A é a alternativa correta. Então, nós usamos o termo fator abiótico para as partes não vivas e fatores bióticos para as partes vivas. Pergunta de número 5. Qual a afirmativa correta? Então, nós temos aqui 5 definições, né? É para a gente marcar que está correta. Letra A. O local do ecossistema onde vive uma determinada espécie é denominado habitat? Sim. Nós já temos a alternativa correta aqui logo de início, né? Aquele local do ecossistema onde a espécie está vivendo, de fato, seria o habitat, a casa ali, entre aspas, né, do ser vivo. Por desencargo de consciência, as outras alternativas, né, que devem estar erradas. Letra B. Populações são conjuntos de indivíduos geneticamente iguais? Não. População é conjunto de indivíduos da mesma espécie, mas eles não são geneticamente iguais. C. Clone é um grupo de indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo habitat? Não, isso seria uma população. O clone é o conjunto de indivíduos geneticamente iguais. Letra D. Ecossistema é a palavra empregada para indicar o conjunto de populações de um ambiente? Não. Conjunto de populações seria comunidade. E comunidade é a palavra que indica o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie que habitam uma região? Também não. Conjunto de indivíduos de uma mesma espécie seria uma população. Então, a única frase correta de fato é a letra A. Então, eu espero, né, que vocês tenham acertado as 5 atividades. Caso ainda fique alguma dúvida, algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato comigo no particular, que eu estarei atendendo a cada um. Não deixem de realizar as atividades, né? Como eu havia dito, está se encerrando o bimestre. Tenham uma excelente semana, bons estudos e até logo. Tchau, tchau.